Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal do Mil Grau e afinal, o Corinthians pediu indicação para o Palmeiras para contratar o Luxemburgo? Vamos bater um confere nesse vídeo aqui. O PVC aí tá falando, Bruno Andrade também, o outro rapaz aqui, o Samir Carvalho. Vamos ouvir a opinião desses caras aqui. Vamos lá. Por que é que houve o elogio ao Vanderlei de 2020 na conversa informal entre dirigentes do Palmeiras e do Corinthians no sábado, antes e durante o jogo Palmeiras e Corinthians? Porque o Vanderlei foi muito parceiro em 2020 da direção do Palmeiras. Em 2019, o Palmeiras fechou um ano com 500 mil reais de dívida, 500 milhões de reais de dívida, com uma decisão de que precisava diminuir 20% de custo. Diminuir significava diminuir também folha de pagamento. Então, você saiu da gestão Alexandre Matos para a gestão Anderson Barros com outra filosofia, com outro compromisso. Trouxe o Vanderlei depois de negociar com o Sampaoli, chegar a um acordo com o Sampaoli, depois dizer preciso mais disso, daquilo outro, e se chegou ao Vanderlei, aparentemente já nada a ver uma coisa com a outra. O compromisso do Vanderlei era fazer um time que jogasse ofensivo, era botar os meninos da base para jogar e trabalhar com um elenco que diminuísse custo. E ele fez isso. Ele fez isso, foi campeão paulista, não era um time espetacular, era um time sempre contestado por não jogar bem, mas foi campeão paulista e perdeu só 5 jogos em 36 que disputou, sendo que 3 foram os 3 últimos. Quando ele perdeu para Botafogo, São Paulo e Curitiba e caiu em 3 jogos em que a defesa não funcionou e não tinha Gustavo Gomes, que estava na seleção paraguaia. Então, esse sistema, essa parceria que o Vanderlei teve com aquele momento difícil do Palmeiras, é o que faz a diretoria do Palmeiras, o Gagliotti e o Cícero de Souza, tecerem elogios ao Vanderlei e não como uma consulta. Não, o Corinthians não foi perguntar o que você acha de contratar o Vanderlei. Não foi assim que aconteceu. O que aconteceu foi os diretores se encontraram no caminho. Pô, situação vocês estão passando, né? Que coisa que aconteceu com o Cuca? Sim. Bom, a gente cogitou o Vanderlei. Pô, o Vanderlei aqui foi muito bem. O Vanderlei aqui foi parceiro, o Vanderlei aqui foi legal. Foi esse cenário que aconteceu. De fato, ele foi parceiro. Depois, ele voltou para a síndrome de Tom Cruise, que se você escolhe papel ruim, você não vai ganhar o Oscar nunca. E aí ele escolheu 2 papéis muito ruins, aceitou dirigir o Vasco e o Cruzeiro. Mas no Palmeiras ele não foi o Vanderlei dos anos 90, distante, claro que sim, mas foi parceiro. Por isso a direção do Palmeiras teceu elogios. Ô, Samir, até pegando isso, essa informação importante do PVC, não de consulta, mas de conversa informal ali sobre o Luxemburgo, assim que isso vem à tona, isso vem a público, seguramente que as suas fontes do Corinthians, enfim, se mostraram um pouco incomodadas. Isso caiu mal dentro do Corinthians, não? O fato de terem descoberto que o Palmeiras falou ali do Luxemburgo, mesmo que seja de forma informal? Na verdade, no Corinthians parece que as coisas não estão dando bem nunca, né? Porque vazar informação que você não está contratando um técnico por conta da pressão nas redes sociais também não é legal. É, porque ficou uma situação meio complicada, né, para o Corinthians também. Ah, poxa, mas deixamos de contratar um técnico porque a torcida quer dizer, então não tem convicção de mais nada, porque realmente as coisas estavam bem adiantadas com o Roger Machado. E aí daqui a pouco vaza que houve essa conversa, né, mesmo que seja informal em relação ao Vanderlei e ao Roger Machado também, porque pesa bastante a questão de vestiário. A gente sempre tem trazido aqui no de primeira, né, para o nosso público aqui no de primeira, que o Corinthians quer um técnico realmente que venha, né, colocar o vestiário em dia e que alguns medalhões sejam cobrados. E de repente, né, o PVC também traz essa informação que nessa conversa, não que o Roger Machado não tenha pulso, nada disso, mas que o vestiário dele não é como o do Vanderlei, por exemplo, enfim, acabou levando as coisas para esse lado, né, do Corinthians não contratar o Roger Machado, mais a questão pública que foi pesada, mas foi incrível, assim, o Vanderlei, aí não é uma informação, até uma opinião, vendo tudo, né, nas redes sociais, o nome do Vanderlei ficou bonito até por conta da rejeição do Roger Machado, porque antes, quando a informação era Tite Mano Menezes e alguém citava Vanderlei Luxemburgo nas redes sociais, a rejeição era muito parecida com a do Roger. Mas depois que quase se acerta com o Roger, o Vanderlei ficou lindo, né? E aí as pessoas, os torcedores realmente começaram a aceitar muito mais o Vanderlei, mas não caiu bem. No Corinthians, essa questão da pressão nas redes sociais ter feito o Corinthians recuar com o Roger Machado,
Mas essa conversa aí com o Palmeiras realmente ficou numa situação meio esquisita dentro do clube. O pessoal lá não curtiu muita ideia, não. Não sei se chegou ao PVC. Não, chegou. Ontem à tarde foi um turbilhão, porque as pessoas começaram a falar: não, você escreveu ouvir. Eu fui, na verdade, a gente transcreveu a conversa de primeira e a gente não usou a palavra consulta. Por um detalhe do dicionário, consultar é pedir aconselhamento, é pedir esclarecimento, é pedir opinião. Ouvir, você ouviu, você escutou. A diretoria do Corinthians escutou da diretoria do Palmeiras que o Vanderlei foi bem lá. A questão do Roger. De fato, tem um ruído nessa história do Palmeiras 2018. Bom, vocês viram aí, né? De fato, houve uma conversa, né, entre as diretorias, uma conversa informal e assim, o Vanderlei, ele tinha time para jogar melhor com esse Palmeiras, tá? Ele realmente, é isso que o PVC comentou, ele foi muito parceiro, né? Ele realmente entendeu o momento do time, conseguiu fazer bem a transição dos meninos ali pro profissional, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gabriel Verón, ele descobriu o Danilo. Então, cara, apesar de não ser mais aquele luxa dos anos 90, começo dos anos 2000, se tratando de Corinthians aí, ele vai ser até um cara que pode cobrar um Roger Guedes no vestiário, né? Pra mim o Corinthians meio que acerta aí, viu? Porque não tinha quem trazer, né? O Tite rejeitou, o Roger Machado não sei se seguraria esse vestiário aí não. O Luxemburgo pode cobrar o Fagner, o Cássio, o Roger Guedes com a mente tranquila, porque é um dos maiores vencedores aí do futebol paulista brasileiro, né? Eu respeito demais o Luxemburgo e essas conversas acontecem, viu, cara? Essas conversas acontecem. E que fase, né? Que fase do Corinthians. Tudo bem que essas conversas acontecem, mas o nível de desespero dos caras, os caras tiveram que vir falar com um rival para uma consultoria aí, né? Na contratação. Enfim, gosto do Luxa, mas torço para que ele vá mal no Corinthians, né? Torço que ele caia com o Corinthians, inclusive, mas eu acredito que ele vai ficar ali meio de tabela, conseguir fazer uma campanha ok com o Corinthians. Mas enfim, o que você pensa aí a respeito dessas duas conversas da diretoria, né? Dessas conversas de o Corinthians pedindo conselho para o Palmeiras para contratar técnico. Isso aí é muito comum, né? A diplomacia do futebol. Mas e aí, será que o Palmeiras meteu o migué? Que foi a crítica com o Roger Machado, né? O Roger Machado não tinha o vestiário na mão aqui. Já o Luxa, ele é aquele cara mais incisivo. O Luxa dá para dizer que ele é até mais motivação do que tática, né? O Luxa é muito mais mental, chacoalhar o vestiário, do que a tática. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. Se não é inscrito no canal, já sabe o que você tem que fazer. Tamo junto.